Boa noite, bom dia, boa tarde para quem vai ouvir essa live, está assistindo essa live em um outro momento. Ai, gente, que quanta gratidão no meu peito por estar aqui mais uma vez, depois de tanto tempo, né, fora das redes, dando um tempinho para mim, um tempo mais do que necessário. O pessoal começou a chegar. Meu Deus, que prazer! Seja bem-vinda! Tô tão feliz que você tá aqui comigo. Hoje é tão importante para mim esse dia, assim, é um dia muito, muito, muito especial. Todos os dias são, né? Mas hoje tem um... Você tá me ouvindo bem? Tá dando para me ouvir direitinho? Confirma aí para mim. Confirma se você tá me ouvindo bem agora. Acho que o som tava baixo. Tá ótimo. Tá bom o som, então? Tá joia. Ô, pessoal, que bom ter vocês por aqui. Pois é, como eu tava falando antes, né, que o som tava baixo. Então, já faz um tempinho que eu tava fora. Passei um tempo afastada. Eu entrava na rede social, mas poucas vezes, assim, só para dar uma olhadinha. Tempo necessário, né? Muitas vezes a gente sabe que esses tempos, assim, eles aparecem na nossa vida e a gente simplesmente se deixa levar, né, com isso. Ele vem e a vida vem. Pois é, quanto tempo. Eu tava pensando em ligar pra você um dia desse até. Tanta saudade que eu tava de você. Vê se não some, que eu fico com saudade. Então, pessoal, essa live que eu tô fazendo hoje é mais pra recomeçar mesmo. Eu tô dando pontapé inicial em uma nova fase. E a vida me colocou em alguns momentos onde eu não pude. Deixa eu tirar aqui o som para não atrapalhar. A vida me colocou em um local, né, onde eu percebi que precisava desse tempo para mim, né, esse tempo de reclusão, de me reconectar com o que realmente eu queria da minha vida. Eu tava, inclusive eu até tinha feito uma live falando, né, que tinha mudado muito as ideias a respeito de todo esse trabalho. Mas aí, dessa vez, foi um outro momento, foi mais um mergulho, mais uma vez eu tive que entrar nesse processo, né, interno. E assim, quanto mais você cava, quanto mais você vai fundo, né, mais a coisa fica pesada, mais a coisa fica... Não pesado, pesado não seria o termo, eu acho que seria mais desafiador. Esse sim é o termo que eu prefiro utilizar. E aí eu fui, só me deixei levar, né? E inicialmente eu fiquei com um pouco de raiva, fiquei revoltada, porque eu não entendia, não compreendia o motivo, né, de precisar fazer isso, já que eu estava desenvolvendo um trabalho que achava, né, que estava ajudando as pessoas, que estava resolvendo, ajudando os outros, né? Só que aí eu comecei a perceber que eu estava olhando muito para fora, eu estava em busca do que estava fora, né? A busca por clientes, a busca por querer coisas, não que isso seja algo negativo, você desejar coisas que vão lhe fazer bem materialmente, lhe dar claro que isso é necessário, não sou hipócrita aqui de dizer que não é necessário, mas você começa a perceber que existe algo mais, que tem algo muito mais profundo do que tudo isso, né? E eu me permiti, finalmente resolvi me permitir.
não foi fácil, em nenhum momento absolutamente foi fácil. Eu tive momentos assim que eu pensei realmente em chutar o balde, assim, deixar tudo pra lá, não querer mais nada de tirar os canais do ar, mas ainda bem que eu não fiz, né? Então foi um período muito bom para quem tá nessa busca, né, de melhoria, de melhorar-se como ser, como consciência. Se bem que nós já somos, em essência, já somos perfeitos, né? Mas eu estou aqui nessa dimensão. Então, eu estando nessa dimensão, eu preciso ter esse olhar, né? Dessa brincadeira, né? De ir em busca de algo, de achar que tem que pegar algo que ser de uma certa forma, de achar que a vida é só ter, né? E a gente esquece que o principal dela é o ser. É isso que essa é a nossa verdadeira busca, deveria ser a nossa verdadeira busca. Então eu me peguei muitas vezes nesse processo de não olhar, de não querer olhar, né, para esse lado. Mesmo achando que sim, que estava olhando e tudo, mas eu percebi que era tudo muito mais superficial do que eu achei que era. Então esse período para mim ele serviu, né? Ele serviu justamente para isso, para que eu me voltasse. E aí veio a pergunta, né? O que é que eu quero realmente? Quem sou eu realmente? O que é que eu busco? Qual é a minha verdade? O que é que enche os meus olhos? O que é que enche o meu coração? O que é que eu preciso realmente? E aí eu comecei a perceber também isso, que tudo o que me deixa realmente assim realizada, feliz, quando eu tô fazendo isso, eu me entrego completamente, assim, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. E não é apego, é algo muito mais profundo, tem a ver mesmo com o que chamam, né, por aí de missão de vida. Eu não gosto muito desse termo não, mas tudo bem. Então, eu percebi que era isso. É isso que eu quero fazer, é isso que eu gosto, é isso que me preenche. Se tem 10 seguidores, 15 seguidores, um seguidor, se tem várias pessoas me ouvindo, ou se uma pessoa estiver me ouvindo e isso estiver sendo, o meu exemplo estiver sendo útil para ela, então é isso, sabe? É isso, é só isso. Então não precisa ir muito em busca de muita coisa, é tudo muito simples. Finalmente eu compreendi que a vida ela é muito mais simples, ela é muito mais, não diria fácil, porque não foi fácil. Esse tempo aí foi bem complicado para mim. Como eu disse antes, né, teve um tempo que eu fiquei revoltada, que eu chorava, eu não compreendia, não entendia, não aceitava, e eu buscava entender tudo isso e não conseguia, não vinha respostas. E aí eu comecei a duvidar de mim mesma, comecei a duvidar de tudo que eu aprendi até hoje, comecei a duvidar de todas essas experiências aí que eu tinha tido como médium, como parapsíquica, como mentora, enfim. E eu comecei a duvidar de tudo isso. Então, assim, não que minha fé acabou, não é isso. Mas, se bem que teve uns dias que eu acho que até isso também, sabe, foi junto. Eu acredito que até isso também foi boa noite. Então, assim, até isso foi complicado. Eu comecei a duvidar, eu comecei a achar que eu estava fazendo a coisa errada,
a duvidar de mim mesma, achando que não era por aí, que talvez eu tivesse que fazer outra coisa da vida, quem sabe, que não era necessário, essa tudo isso, que eu na verdade eu realmente sou só mais um, né? Mas assim, eu me sentia especial, eu me sentia que eu fazia um bom trabalho, que eu estava fazendo um bom trabalho, e eu não conseguia entender porque eu não estava mais podendo fazer o trabalho. Entende? Então, assim, esse ponto é muito delicado, porque você sabe que faz algo bem, você sabe que aquilo ali é o que você ama fazer, é o que você faz com toda a sua alma, com todo o seu empenho, com todo o seu amor, com toda a sua dedicação, e aí vem a vida e tira isso de você, como assim? Né? E aí nós buscamos respostas, começamos a buscar respostas. Só que eu estava procurando, como eu disse antes, eu estava buscando isso fora de mim. E a resposta nunca vai estar fora. Nunca. Isso eu aprendi. E bem aprendido. Ainda bem que eu aprendi a lição, né? Geralmente dizem que quando você aprende a lição, lição aprendida, lição não é mais necessária. Então, se você quiser que algo na sua vida mude, comece a entender o porquê disso na sua vida. Por que está acontecendo isso? Por que você está passando por isso? O que é que isso está querendo lhe ensinar? O que você tem que aprender com tudo isso? Quando você começa a fazer essas buscas, essas perguntas, aí as respostas começam a chegar. Mas não vem de fora. Ela começa a vir dentro. Por isso, mais uma vez, eu toco aqui no tema da meditação. Que a meditação é algo que me ajudou muito nesse período. Se não fosse isso, eu cheguei um tempo assim, pessoal, que eu comecei a duvidar que eu estava com minha sanidade intacta, sabe? Então, tô sendo bem sincera aqui com vocês, bem sincero mesmo. Essa live, eu coloquei esse nome, Renascer, justamente por isso. Porque eu quero abrir mesmo aqui para vocês, para que vocês entendam que nós que nos denominamos terapeutas, que somos pessoas que cuidamos de outros, né, que ajudamos outros, para que vocês entendam que nós também passamos por esses momentos onde nós precisamos de ajuda. E isso é algo que me tocou profundamente, porque até então eu pensava que não, era só ajudar, só que aí eu tava esquecendo de mim, né? Eu ajudava e eu ficava onde nesse jogo todo? Onde era que eu tava ficando nisso aí? Eu digo, não, peraí, aí eu comecei a olhar pra mim novamente, comecei a trazer esse olhar, né, pra dentro, e aí a vida foi me presenteando novamente. Eu comecei eu fiz uma viagem para minha cidade natal, né? E chegando lá, minha irmã estava aí, eu fui encontrar com ela, e quando a gente eu estava precisando desse tempo para mim, né? De umas férias. E aí eu fui, passei, curti, foi muito bom. Eu estava realmente precisando disso. E aí eu queria... Por que eu tô falando isso? Porque teve um evento, aconteceu um evento logo. No primeiro dia que eu cheguei lá, nós fomos pra praia. E eu entrei no mar depois de um ano, mais ou menos um ano e meio que eu tava distante. E quando eu entrei, que eu me banhei, levantei a cabeça, apareceu um sinal. Um sinal de que eu entendi como tá tudo bem. Se permita, sabe? Permita-se ser ajudada, permita-se ser abraçada, ser acariciada. E aí quando eu olhei para o céu, tinha um arco-íris. Lindo, 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 lindo. E aquilo para mim foi um sinal muito profundo. Então, por que eu estou dizendo isso? Observem os sinais. Quando vocês estiverem vivendo momentos
onde vocês buscam, né, estão nessa busca e tudo, observe os sinais. A vida, ela enche a gente desses sinais. O universo, ele vai mostrando pra gente o que é que está acontecendo, como é que nós estamos, por que é que estamos. Só que a gente tá tão voltada pro lado de fora que a gente não percebe esses recados, a gente não escuta esses recados, a gente não vê esses recados. Então eu entendi que era isso que eu precisava. E aí eu passei ótimos dias lá, eu renasci, eu digo, foi ali o meu momento, sabe, de renascer. Porque eu me vi como uma criança que está tendo uma nova oportunidade, que a vida está dizendo assim, ó, eu sou mais bonita, olha para o meu lado belo, eu também tenho beleza, eu não tenho só dor, tristeza, sofrimento, porque na verdade isso não é nem a vida, somos nós que carregamos isso dentro de nós, né? Todas essas dores, essas mágoas que muitas vezes vem, a questão vem bem de muito tempo atrás, né? Nossos antepassados, e eu me vi sentindo a dor que também não era minha, uma dor que era de outra pessoa, não era minha. Mas como eu estava tão envolvida com tudo isso, eu comecei a trazer para mim, achando que eu ia salvar todo mundo, que eu ia ajudar todo mundo. Então, essas consciências que estão por aí, né, que elas muitas vezes também têm a interferência delas, né, desses nossos fractais, dessas linhas de tempo aí que a gente não sabe como é que acessa, mas que acessa, né? A cada momento a gente está acessando essas novas linhas de tempo. Então você começa a ver que, peraí, então se isso aqui não é meu, então o que é que eu preciso? O que é que eu preciso fazer para resolver isso? Então, nesse momento que você faz essa pergunta, você traz o poder para você de volta. O meu poder eu entreguei na mão de muitas pessoas, eu entreguei esse meu poder para um trabalho, eu entreguei esse meu poder para a questão financeira, eu entreguei esse meu poder para tudo, menos para mim. Eu tomei esse poder de mim mesma. Então, quando eu finalmente comecei a acordar, comecei a despertar, eu renasci outra vez, porque sim, eu me sentia, pessoal, assim, no início, era como se eu estivesse, eu morri, simples assim, eu morri e renasci, não tem outra explicação, assim, uma coisa mais, um termo melhor não existe do que esse. Eu renasci. Então esses renascimentos, para quem está nesse buscar, nesse caminho aí da autodescoberta, né, esse caminho do autoestudo, do autoconhecimento, existem essas mortes, essas muitas mortes, tá? Você passa por determinados processos, não é tão simples, tão fácil, absolutamente, mas existem ferramentas para te auxiliar nisso. Como eu sou terapeuta, então eu peguei essas ferramentas e utilizei em mim mesma. E foi isso que me ajudou, porque senão eu realmente teria perdido totalmente, assim, eu ia estar fazendo uma outra coisa aí totalmente diferente, estava fugindo de tudo isso que eu sei que eu vim fazer aqui. Não preciso que ninguém venha me dizer isso, eu sinto isso. E mas de uma nova forma, com um novo olhar, com uma nova atitude em relação à vida, com
eu estou com um novo romance com a vida, literalmente, assim, eu estou começando a me apaixonar por ela de novo, eu estou começando a respeitá-la. E aí eu busquei, né, essas ferramentas que eu sempre utilizei com todos os meus consulentes, com os meus mentorandos, e foram aparecendo outras coisas, outras questões. Comecei a cuidar de mim também no físico, porque sempre que a gente tá com esses processos, a gente tem uma tendência de olhar para o emocional, olha para o espiritual, olha para o... e esquece do físico. Ou o contrário, cuida só do físico e deixa os outros corpos aí, né, a Deus dará, tipo assim, te vira, dá teus pulos. Então eu comecei a cuidar também do meu físico e isso também me ajudou nesse processo, porque ao fazer o exercício você não está só tonificando o seu corpo, trazendo massa magra, não é só isso, vai muito mais além. Quando você faz os exercícios, você recicla essa energia que estava parada. E como eu passei um tempo parada, literalmente parada, para dar um exemplo aqui, para vocês verem a que ponto chegou, chegou um ponto que eu caí, literalmente abri um buraco no chão e eu caí nesse buraco. E que não cheguei a fraturar a perna, mas machuquei feio. Passei, acho que uns 15, 20 dias sem poder caminhar. Eu cheguei nesse ponto, a vida disse assim, Dilma, você tem que parar. Você não quer parar não? Então vai ter que parar de qualquer forma, então vamos dar um jeitinho. E o jeitinho foi esse. Percebe como a coisa é muito mais profunda? Então eu estava me fazendo mal com toda essa busca desesperada por sucesso, essa busca para que todos me vissem, me achassem linda e gostassem do meu trabalho e tudo. Então, assim, quando aconteceu esse acidente aí comigo, né, e tudo mais, eu ainda passei um período aí parada. E eu não entendia, e eu me revoltava, e eu queria, porque queria voltar, e eu insistia em algo, eu insistia que tinha que trabalhar, eu insistia que tinha que me mover, que tinha que fazer isso e aquilo. Até que eu respirei. Até que eu respirei, eu comecei a cuidar do meu físico, eu comecei a ir para a academia. Na academia eu comecei a conhecer pessoas maravilhosas, eu fui encontrando pessoas super do bem também. E aí eu comecei a criar amizade, eu comecei a conversar com essas pessoas, a dar risadas, coisas que já fazia um tempo que eu não sabia o que era isso, assim, dava uma risadinha aqui, outra ali, mas nada de excepcional. Como eu gosto mesmo, assim, como é a minha essência, né, da risada, de brincar e tudo. E aí, nesse momento eu entendi o que a vida estava realmente me entregando. Ela me deu uma oportunidade novamente de retomar esse meu caminho, como eu disse antes, né, de uma forma mais lúcida, de uma forma mais completa, uma forma mais inteira mesmo, completa, esse é o termo. E é isso, eu estou de volta, eu espero sinceramente que vocês que vão aqui assistir essa live foi meio de surpresa aqui, né, não foi algo que eu comecei a divulgar ontem, comecei a divulgar não, né, eu coloquei só uma postagem, mas eu sei que ela vai chegar a mais pessoas e eu sei que as pessoas que vão chegar nessa live são pessoas que talvez o meu exemplo sirva para ajudar, né? Para que elas entendam que elas não estão sós, você tem a si mesmo, sabe? Você tem você.
Durante esse período também eu compreendi que muitas pessoas que eu pensava, né, amizade linda e maravilhosa e não sei o quê, não, não recebi uma mensagem perguntando como eu estava, não recebi uma mensagem querendo saber como, se eu estava bem ou não. Entende? Cada um com sua. Eu respeito isso, eu não tô aqui julgando ninguém não. Cada um tem sua vida, tem os seus momentos, tem as suas dores, né? Mas nesse momento você entende que você começa a observar também quem são as pessoas que estão contigo, quem são as pessoas que torcem por você, quem são as pessoas que estão realmente do teu lado, quem são as pessoas que te apoiam nos momentos que você não tá bem, que você tá no chão, né? Não, quem lhe dá a mão para que você se levante. Então, assim, é muito complexo, é uma coisa até interessante isso, porque ao mesmo tempo que você tem que olhar para dentro de si e tudo, nesse momento você fica fragilizado. E tudo que você mais quer é um carinho, é alguém que ligue para você e diga: ui, como é que você tá? Ó, tô aqui para o que você precisar. Quer conversar comigo? Vamos conversar um pouquinho, vamos bater um papo. Eu não tive nada disso. Eu fiquei isolada, totalmente isolada. Mas isso foi maravilhoso. Hoje eu posso dizer isso. Na época eu não tava dizendo não, tá? Eu assumo. Na época eu tava meio... tava aceitando muito não. Mas, cara, eu posso dizer pra vocês que quando você volta, sabe, que você consegue renascer, que você volta assim com toda a força que você tem, por isso a imagem, né, da minha postagem, aquele fogo nos pés ali, é essa representatividade, quando você volta, quando você renasce, quando você retoma esse seu poder que você tanto tempo entregou aí a muita gente, a situações, a momentos, quando você retoma esse poder, meu Deus do céu, aí o negócio é bom. Aí a coisa, aí ninguém te para. E aí você vai mais forte, você vai mais, se sente mais bonito, você se sente mais, não é invencível, mas você percebe a sua capacidade, você percebe realmente qual é o seu poder, você compreende realmente quem você é. E pode ser qualquer pessoa, pode chegar para você e dizer o contrário, você vai dizer: ok, você pode dizer isso, você tem todo o direito de achar o que você quer, de pensar o que você quer. Mas você retoma esse poder, você não deixa mais. O meu Tati, minha linda, eu também te amo muito, 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 muito. Seja bem-vinda. Então, pessoal, permitam-se, sabe? Não tenham medo. Mas esses processos, essas coisas muitas pessoas não compreendem isso, né? Acham que é besteira, que é bobagem. Você conversa, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa aí, vai lá organizar uma casa, ocupa aí teu tempo que as coisas se resolvem. Mas não, você tem que ter esse olhar para dentro. Você tem que olhar para o que te machuca, olhar para o que te fere, olhar para o que tem de feio em você também. Porque você é luz e você é sombra. Você não é só luz, não. Então, quando você tem esse olhar, quando você compreende que você é isso, você é essa junção dessas duas partes, aí você entende e aí você tranquiliza. E aí você aceita, e aí você agradece, e aí você compreende o quão espetacular é tudo isso. Por mais difícil que tenha sido, e foi, podem acreditar nisso, que foi mesmo, essa minha volta agora, sabe, é uma das coisas mais lindas, um dos momentos mais especiais para mim.
Eu tô com um projeto aí, em breve eu estarei aqui dizendo para vocês do que se trata. Eu ainda tô fechando os últimos detalhes. É uma coisa muito boa, maravilhosa, que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. As pessoas certas, né, que se identificarem, com certeza vão acessar isso. É um novo canal que eu tô abrindo também, lançando um novo canal. Então, mas esse aqui continua, tá? Esse aqui é o meu xodózinho, não vou deixar ele quieto, não. Não vou deixar ele, eu agora não vou ficar mais desaparecer de novo, não. Podem esperar que agora eu ficarei mais presente, eu vou estar mais aqui. Que o meu exemplo, eu espero, essa live eu fiz questão também para servir de exemplo, sabe? Para terapeutas, para pessoas que cuidam de outras pessoas, que elas se cuidem também. Que elas comecem a ter esse olhar carinhoso para si, não só para o outro. Eu me peguei amando todo mundo, sendo amiguinha de todo mundo, sendo a linda que gosta de todo mundo, e não tinha esse mesmo olhar para mim. Eu não, esse carinho que eu colocava para fora, para dentro, ele não existia. Então agora que eu que eu retomei já, não tô retomando, já retomei, que eu tô com esse cuidado comigo, que eu voltei à minha alimentação como eu gostava, sempre gostei, uma alimentação mais natural, mais realmente cuidando do meu corpo, percebendo quais são as necessidades dele, o que ele quer, o que ele precisa, o que tá sendo, o que não está sendo legal para ele. É tanto que o nosso corpo, ele é muito sábio. Comecem a observá-lo mais. Se vocês não fazem ainda, eu recomendo que façam. Comece a ver quais são as necessidades dele. Então, minha alimentação, por exemplo, o café, já era. Faz quase 2 anos que eu não tomo café. Simplesmente não, o corpo não quer mais, não aceita mais, e eu também não estou mais dando café para ele, já que ele não quer, tudo bem, eu respeito isso. Então, esse respeito por si mesmo, esse respeito pela sua experiência, esse respeito pelo seu momento, pela sua... por tudo. Isso, gente, eu tô falando tudo isso sem falar na questão parapsíquica, a questão das influências, né, das influências externas, extrafísicas. Tem a influência física e tem a extrafísica também, que a gente esquece delas, mas que elas também estão aí, né? São energias que a gente, quando você tá nessa baixa, você começa a atrair também o que tá na sua vibração, é simples assim. Então, se você não tá legal, se você não tá se respeitando, não tá respeitando o seu corpo, não tá cuidando do seu emocional, não tá fazendo ali meio capanga, né? Meio capenga coisa. Então, você começa também a atrair situações, pessoas que estão ali nessa mesma vibe. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar para mim, que eu comecei a me dizer, não, peraí, eu mereço sim, eu mereço tudo de bom, eu mereço as coisas boas, as coisas legais que eu sempre desejo para todos, eu também desejo para mim a partir de hoje. E quando eu comecei a fazer esse movimento, eu comecei a me liberar, comecei a liberar quem realmente o que eu realmente gosto, o que eu realmente quero, o que eu realmente sou. Quando eu comecei a fazer esse movimento, aí pronto. Aí as coisas começaram a caminhar. E eu quero aqui deixar também um depoimento aqui, aproveitar que eu vou deixar essa live gravada. Entrou uma pessoa aqui, a Priscila, do Jardim da Pri. Quem não segue ela ainda, eu gostaria de pedir para que vocês sigam o trabalho dela. A Pri, ela chegou no momento... Peraí, viu?
Eu prometi que não ia chorar não, mas não tem jeito não, vamos lá. A Pri chegou num momento onde ninguém tinha chegado, tá? E ela é uma seguidora, e aí ela sentiu o meu momento, ela entrou em contato comigo e ela me presenteou com uma terapia chamada Tameana. E foi foi um dos presentes mais lindos que eu recebi. Não quero aqui desmerecer também a Lisânia também, que foi uma cliente minha, também me deu um presente. Um dia entrou em contato comigo e ela também trabalha com terapias agora. E aí ela me deu também esse presente. Então, assim, ao mesmo tempo que eu me sentia, né, mas algumas pessoas também teve esse lado. Não, teve aquelas pessoas que sumiram, mas também teve as outras que sentiram e que entraram em contato comigo justamente nos momentos que eu mais precisei. Entende? Então, sem precisar pedir nada, sem precisar falar nada. Então, é isso. Por que eu tô contando isso? Para agradecer aqui de coração a vocês duas pela sensibilidade, pela amorosidade, pela delicadeza, né? E dizer que é isso que eu quero trazer para mim também, porque eu sou isso em essência. E eu tava me deixando, eu tava me perdendo disso. Essa busca desenfreada pelo sucesso, por ser reconhecida, por ter grana, ter muita grana e tudo, que era isso, só pensava nisso. Eu percebi que não é por aí, que existem coisas. Pois é, a Holista Cíntia, a Cíntia colocou aqui, se sentiu amada e cuidado. Pois é, e isso é uma das coisas mais lindas. Essa troca, sabe? De você compreender que você é sim um ser humano, você está humano. Então permita-se também ser acolhido, também ser acariciado, sabe? A gente tem essa coisa de achar que não preciso, eu cuido do outro, né? Ninguém melhor do que eu para ajudar todo mundo, salvar todo mundo. Enquanto isso a água estava aqui e eu não estava percebendo. E aí eu coloquei o nariz para fora. Depois que eu coloquei o nariz para fora, eu comecei a perceber que dava para respirar direitinho se eu tirasse o pé do fundo do poço de onde eu estava. Eu sabia que eu podia respirar novamente. Foi isso que eu fiz, com a ajuda também, especialmente dos meus amparadores. Pois é, Tati, que bom ter você aqui, minha flor. Faz um tempinho assim, praticamente eu acho que uns 2 anos. E eu quero deixar aqui também esse depoimento em relação aos meus amparadores. Pois é, eu tenho mais de um. Eu consegui acessá-los e foi algo assim que finalmente eu percebi que a gente nunca tá só. Eu rodei isso aqui tudinho pra dizer isso. Falei dessa coisa que depois Cíntia. A Cíntia colocou aqui, que bom que você se auto-percebeu. Ô, Tati, obrigada. Esse autoconhecimento eu já venho praticando já desde 2006, né? Foi quando eu comecei esse meu processo. Só que quanto mais você vai tirando as camadas, né? Como muita gente fala aí que nós somos como uma cebola, né? A gente vai tirando essas camadas e vai encontrando outra camada e aí tira outra camada e encontra outra camada e aí por aí vai.
A Pri comentou aqui, o nosso encontro foi conexão de alma, nada foi por acaso, absolutamente nada é por acaso. Isso eu aprendi às duras penas, nada é por acaso. Nada, absolutamente nada. Pessoas que passam nas nossas vidas, pessoas que chegam, que saem, que vão embora. Ah, detalhe, viu? Eu preciso colocar aqui também mais uma coisa, porque assim, se eu já era sincera, agora que eu tô mesmo, vou falar. Você faz o que você quiser com a informação. Então, Cíntia, que bom mesmo. Seguinte, eu tenho uma comunicação para fazer para você, que assim, quando você entra realmente nesse processo, tá? Quando você começa a mudar, a se permitir, pessoas se afastam. Ao mesmo tempo que pessoas chegam, outras se afastam. Então, o que eu posso dizer para vocês é: pratiquem esse desapego com tudo, absolutamente tudo. Estamos aqui com tudo que temos aqui é emprestado, até o corpo é emprestado pela nossa querida Mãe Terra. Então, comecem a observar isso, e quando sair uma situação da sua vida ou alguém sair da sua vida, deixe ir, não queira prender. Deixa eu ler aqui o comentário. A Cíntia colocou, Cíntia, eu já li. A Tati, sim, exatamente isso, é aí que mora a bênção. Pois é, nada é, tudo está. Então não queira prender nada. Eu tive que passar por umas, assim, para poder entender isso, né? Realmente, entender. Eu tava entendendo isso, mas era um entendimento mais superficial, compreende? Não era aquele entendimento mesmo, assim, com a alma, sabe? Aquela coisa que você interioriza aquilo ali, internaliza aquilo ali. As informações eu tinha, as práticas eu tinha, mas faltava ainda essa parte, né, da minha vida para que eu realmente interiorizasse tudo isso, internalizasse tudo isso. Então, comecem a praticar esse desapego, porque vai sair. De um jeito ou de outro sai. Pessoas, lugares, objetos, situações, assim como elas chegam, elas vão, tá? Dever cumprido, não é aquela velha história, foi o que eu disse no início da live. Quando a lição é aprendida, não tem mais razão para ser, para estar, né? Então ela se transforma em uma outra lição. Então comecem a praticar isso nas suas vidas. Um exemplo, uma coisa que eu tô amando. Eu sempre fui desapegada, tá? Uma boa sagitariana que eu sou, não podia ser diferente. Por falar em Sagitário, eu queria desejar um feliz ano novo a todos que estão aqui, os que vão assistir depois. Um feliz ano novo. Para quem não sabe, hoje é o nosso ano novo astrológico, né? Pesquisem aí sobre, vocês vão entender do que eu tô falando, tá? Então, feliz ano novo, feliz novo ciclo. Aproveitem essa oportunidade de estar entrando nesse momento, né, tão auspicioso, tão maravilhoso, que a gente está tendo essa oportunidade. E é isso, eu comecei, quando eu compreendi que, sabe aquela coisa assim que você diz, eu me amo, eu me adoro, eu sou muito especial, que não sei o que, mas você ainda não sente aquilo realmente, sabe? Você não sente dentro. É aquela coisa que é mais da boca para fora, né? A Cíntia coloca aqui, hoje intenso por aqui, lua em peixes. Pois é. Essa live eu fiz propositalmente hoje, tá? E hoje também é o aniversário do meu filho. Quero deixar aqui os parabéns para ele. Desejar tudo de bom para ele, tudo de mais lindo da vida. Também é o meu maior presente, né? Então, foi a minha obra de arte. A minha maravilhosa obra de arte, fiz no capricho, que é lindo, um ser humano lindo. Então, pessoal, voltando aqui pra live, se deixar eu começo a sair pro outro lado.
É, esse renascer tem a ver com isso, tá? Eu me desfiz daquela Dilma, aquela Dilma que vocês conheceram, quem já tá comigo aqui há mais tempo, né? Aquela Dilma que vocês conheceram, ela não existe mais. Pelo menos uma parte dela não existe mais, né? Então eu finalmente permiti que isso acontecesse de uma forma mais intensa, dolorosa, mas valeu a pena, né? E estou de volta, conto com todos vocês, espero que a gente possa se encontrar mais vezes. As lives eu pretendo não fazer mais como eu estava fazendo, né? Eu estava fazendo muita live, tudo, com convidados e tudo mais. Eu agora tô me dedicando a esse novo projeto também, mas eu vou ficar vindo aqui, tá? Eu vou fazer sim algumas outras lives, se não for live eu gravo e deixo aqui os vídeos, mas é um novo momento, é isso, é um novo momento. E eu agradeço profundamente, assim, eu agradeço de todo o coração a vocês que estão aqui comigo. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Se quiserem, podem me perguntar, eu deixo. A Cíntia comentou aqui que sinto tanta segurança em você, quero saber mais desse novo projeto. Ah, pois é, esse projeto, na verdade, esse projeto, ele estava engavetado. E agora eu tô retomando ele e é algo assim que eu tenho certeza que vocês vão gostar, gente. Eu tenho quase certeza que vocês vão gostar, porque tem tudo a ver com isso aqui que a gente tá falando, tá? Essa live também é por esse motivo. Mas eu ainda não posso divulgar porque eu ainda tô organizando o canal, então quando eu tiver com tudo isso pronto, aí eu falo para vocês, tá? Mas a mentoria, os atendimentos, eles continuam, tá? Eu não parei, não. Então, se alguém quiser entrar em contato, tem na bio, você vai encontrar o meu telefone, tem o meu WhatsApp, né? Tem o e-mail também. Então, vocês fiquem à vontade, tá? Se quiserem perguntar alguma coisa. Quanto à questão dos atendimentos, eu revi também algumas questões, né? Eu modifiquei algumas coisas, tive alguns insights também para dar uma remodelada, uma repaginada em tudo isso. Eu continuo com a radiestesia, com os florais, com o trabalho que eu fazia antes, com a análise, né, também dos sonhos dos meus consulentes. É algo que agora eu estou percebendo que é uma coisa que eu gosto muito também, esse trabalho com os sonhos, né? Eu percebi durante esse período e agora, principalmente esses dias agora, eu tenho percebido que, por exemplo, os meus sonhos, as minhas projeções, elas estão bem diferentes, tá? É tanto que até para anotar eu tô sentindo uma certa dificuldade, porque é uma mescla de sonho com projeção, com retro, né, com rememoração de vidas passadas. E assim, mas é algo muito complexo, tá? Tá vindo assim de uma forma bem. Alguns outros. Voltei também com os meus trabalhos fora do corpo, né? Resgatando. Então, assim, tudo isso, para quem tá aqui, já me conhece, já sabe que isso aqui faz parte desse canal, tá? A gente conversa abertamente sobre tudo isso. Então, eu tenho percebido também essa questão parapsíquica, ela deu um up, né? Uma coisa mais centrada, não tão... as canalizações também estão vindo muito mais fortes, né? Muito mais acolhida. Eu estou acolhendo, né, com mais responsabilidade, digamos assim. Então, eu dei uma modificada nos atendimentos, mas a essência continua, né?
aquela essência, quem foi atendido aqui por mim, que sabe como é. Então, assim, ó, eu quero dizer pra vocês que eu tô de volta, que se quiserem, entrem em contato comigo, se quiserem fazer alguma pergunta que não fizeram aqui, se quiserem fazer no privado, tudo bem também. Fiquem à vontade, se sentirem de compartilhar essa live com pessoas que você sabe que talvez precisem, né, ouvir isso, aquelas pessoas que estão vivendo esse processo de muitas vezes até perder a fé mesmo, perder a esperança, de se sentir assim, é só isso que a vida vai me dar, sabe? A gente tem essa tendência, né, a achar que a vida vai te dar alguma coisa, mas é você que vibra aquilo ali, né? Você não pelo que eu percebi, é que assim, você não atrai, você não é que atrai. Essa coisa do cocriar, você não cocria nada, você só você se conecta com aquela energia ali, né? E aí as coisas vêm, as coisas fluem. Quando você tá nesse caminho mesmo, aí existem as sincronicidades, né? Os sinais, como o que eu falei para vocês aqui, que eu contei, né? Do arco-íris, naquele momento que eu entrei no mar pela primeira vez depois de tanto tempo. Então, é isso, pessoal. Não tem muito segredo não, sabe? É você deixe e se permita levar isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais... Não espere que a vida pare você. Não espere que chegar a um fundo do poço para poder compreender que você pode estar muito bem fora dele, né? Então, mas se vierem situações que vão ser desafiadoras, entendam que vocês têm a força dentro de vocês, não é fora não, tá? Retomem esse poder. Isso é o que eu quero dizer para vocês aqui. Retomem. Não dê mais, não entregue mais o poder da sua vida nas mãos de ninguém e de nada. E de nenhum objeto, de nada, absolutamente nada. Retome esse poder, assuma quem você é. Vão ter pessoas que vão dar risada, vão dizer, ei, mais uma doida aqui conversando. Tá tudo certo, ela tem todo o direito também de achar isso. Mas seja você, independente do que vão achar que você é, do que vão pensar. O outro, ele nos dá o que eles têm, o que ele tem dentro dele. Então, não se preocupe, porque quando você, ao mesmo tempo que algumas pessoas vão sair da sua vida, outras que estão ali naquela mesma vibe sua, eles vão chegar. E vai ser muito, muito bom, pode ter certeza disso. Pessoas que têm mais a ver com o que você fala, com as suas ideias, com os seus sentimentos. São pessoas que estão mais ali, sabe, também. Você começa a atrair pessoas que estão nessa busca também, que... Enfim, você começa a encontrar a sua tribo de novo. Você se permite. Porque eu tava vivendo um momento que eu tava me fechando. Incrível, né? Ao mesmo tempo que eu tava aqui fazendo live e não sei o que, vai e volta e vai atrás de fulano e de ciclano. Ao mesmo tempo que eu tava fazendo isso, que eu tava entrando em contato com outras pessoas, que eu tava buscando, não sei o que, eu estava me perdendo. Eu tava me afastando. Então, quando você silencia, quando você volta para você, aí essas pessoas que tem mais a ver com você começam a chegar. É simples assim. Elas começam a aparecer, um contato que entra, uma pessoa que entra em contato com você, outra que, oi, posso ser sua amiguinha? Pode, vamos lá. Então, eu descobri muitas coisas, como eu deixei aqui para vocês. Eu vou
Eu vou procurar fazer uma outra live também para dar uma continuidade. Então eu quero dizer aqui para vocês que se quiserem, se estiverem passando por algum momento que não tá legal, que vocês não estão conseguindo resolver, né, sozinho, procurem ajuda, busquem ajuda, sabe? Não deixa o orgulho de lado. A gente pensa que isso é sinal de fraqueza, né? Quando você demonstra que sofre, demonstra que tá precisando de ajuda, isso é fraqueza. Não é fraqueza. Isso é para os fortes. Só os fortes conseguem assumir que estão sofrendo, tá? Que não são tão fortes como pensavam. Então, não são tão fortes, não. São pessoas que, quando você tem essa força, era isso que eu queria dizer. Quando você tem essa força, quando você recupera esse seu poder, você compreende que você é poderoso quando você pede ajuda. Você ainda se torna mais poderoso por isso, tá? Porque você permite ao outro se sentir útil, poder lhe dar a mão, lhe estender a mão, porque isso também é bom, sabe? Deixa eu ver aqui o que foi que a Cintia escreveu, vamos lá. Eu estou vivendo esse momento, me fechei, estou me afastando de mim, me conectei demais com a sua fala, vou te mandar mensagem, fica à vontade, manda mesmo, tá? E aí a gente conversa, fica à vontade. É isso, pessoal, nada por acaso, ela colocou aqui, fazer essa live é sinal de força. É sinal de força, sim, tá? E eu reconheço isso e agradeço por você também reconhecer. Mas essa live, ela veio justamente para mostrar que quando você vê esses rostinhos aqui na internet, aqui todo mundo muito sorridente, todo mundo muito elevado, evoluído espiritualmente, né? Muito... permita que essa pessoa seja desse jeito, mas busque a sua verdade, tá? Comece a observar o que você sente, o que você pensa, as suas intuições. Cara, eu me conectei tanto com a minha intuição, mas tanto. Ela grita pra mim, ai, eu acho o máximo, quando tem algumas coisas assim que eu digo, opa, peraí, que ela é uma vozinha, sabe, que fala no teu ouvido assim, ó, faz isso não, ou então faz, vai, sem medo. Essa vozinha falou isso pra mim, quando eu pensei em desistir de fazer a live. Será que eu tô pronta mesmo? Será que eu ainda não tô tão, né, a questão financeira ainda não tá tão... Então quem sou eu para falar para você ver até que ponto, o ponto que nós chegamos. Quer dizer que se eu não tiver dinheiro eu não tô valendo nada. Eu não tenho nada para ensinar para ninguém porque eu não tenho grana. É mais ou menos isso. Olha que absurdo. Quem é você que tá guiando uma pessoa se você tá vivendo esse processo? Cara, é a melhor coisa, porque a pessoa tá vivendo o processo, ela sabe o que tá falando. Ela não aprendeu no livro, ela tá vivenciando tudo aquilo, entende? Outro comentário aqui, que bom que você não desistiu, a gente duvida da gente mesmo. Eu duvidei muito de mim, duvidei muito durante esse processo. Quando eu digo esse processo, eu tô falando de 2 anos, tá? Mais ou menos. Eu duvidei demais de mim. Um dizia, porque se você não tá com a vida toda certinha, você não pode fazer esse trabalho. Porque se você não tá bem de vida, você não pode ensinar o outro. Eu digo, peraí. E aí eu fui numa gira de Umbanda. Ai, amo, é tão bom, gente, é divertidíssimo, adoro. É um trabalho lindo, que se tiver a oportunidade eu super recomendo, tá? E aí a consciência era um preto velho, ele falou pra mim, eu me conectei também com esse lado, sabe? Eu me reconectei com tudo isso. E tem tantas histórias, e esse tempo rendeu história que foi uma beleza, até eu tenho que fazer live mesmo pra contar.
E aí nessa gira eu conversei com esse preto velho e ele me falou o seguinte, eu coloquei justamente essa pergunta, né? Desse meu caminho, se é isso, como é que eu tenho que fazer, essas perguntas bobas que a gente faz. E aí ele parou e disse assim, minha filha, faça. Por que não? Ah, mas é porque a minha vida tá muito bagunçada. E daí? Ninguém melhor do que você para dar o exemplo. Você tá vivendo isso na sua pele. E aí sim, aí eu parei para pensar, eu digo, cara, é isso. Porque ninguém que está aqui nesse planetinha tá com tudo perfeito. Concordam comigo? Não tá. Cara, ou uma hora é o emocional, outra hora é o espiritual, outra hora é o físico, outra hora é o energético. Ninguém tá perfeito o tempo todo. Eu posso estar super bem agora, daqui a 2 minutinhos eu vou lá dar uma escorregada, né? Isso é o planeta Terra. Então ninguém tinha o direito de ensinar nada para ninguém. É esse o ponto, entende? Claro que existem terapeutas maravilhosos, por favor, não estou dizendo o contrário aqui. Mas eu estou dizendo que essa falta de confiança em si mesmo, porque achar que você não está completo para ensinar para o outro. É justamente o contrário, você ensina para o outro o que você está vivenciando, o que você sabe, você compreendeu aquilo ali. Então repasse para o outro, que vai ter outro que vai estar vivenciando aquilo ali também, e que está em busca de respostas, e que não está sabendo olhar para dentro dele. E ele precisa que o outro chegue e dê essa resposta para ele. É isso, gente. É por isso que eu tô de volta. E voltei, viu? Me aguardem. Vamos lá. Eu duvido de mim a cada instante. Essa dúvida, existe algo que alguns chamam de autossabotagem. Eu chamo de insegurança. A insegurança, muitas vezes, você tem que ver de onde ela está vindo. Se você está sendo pensada, se isso é realmente seu. Eu me sinto realmente assim? Faz essa pergunta para você e silencia. Fecha o olhinho, entra em meditação. Faz isso. Cara, eu não sei não, eu acho que eu não sou nada disso não. Entre em contato com o seu ser. Ele vai ter a resposta para você. Você vai saber se você é ou não, tá? E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente sabe que a gente é tudo sim. Essa coisa de se achar incapaz, de se achar, isso é muita coisa, é muito terra, sabe? É muito daqui isso. E nós não somos isso aqui, nós estamos. Então existe algo muito mais sábio e profundo aí dentro. Então fecha o olhinho e pergunta. Faça essa pergunta, você vai ter a resposta. E duvidar faz parte também do crescimento, tá? É como criança. A criança, ela fica, em alguns momentos, ela fica insegura. Em busca, né? Vai fazer uma coisa, mas ela fica meio ali titubeando. Faz parte. Permita-se. Permita-se sentir isso. Permita-se compreender que você não é isso. Se permita. É simples assim. Não tem muito segredo, não. A gente vive assistindo e dando atenção a essa mídia social de mentira e falsidade. Se nos conectamos com meios de comunicação que nos trazem isso, é isso que nós vamos ter. Quando quando começamos a trazer para fora, né, colocar isso para fora do que realmente temos dentro, que é amorosidade, compaixão, alegria, bem-estar, esse sucesso interno. Quando você começa a colocar isso para fora, você começa a ver que tudo isso é só uma brincadeirinha. E aí você começa a observar, não com o olho do julgamento, tá? Não é julgar,
é que você começa a ver que, cara, isso sinceramente, a pessoa tá assim, ela tá, deixa ela se enganar, deixa ela pensar que tá tudo bem. E querer passar para as outras pessoas tá ótimo, melhor do que ela passar, né? Outra imagem lá, sofrendo, arrasando. Não, mostre que tá bem, ótimo, isso é uma maravilha. Agora, o que não dá é para você se identificar com isso e começar a achar que a sua vida não presta porque você não tem nada daquilo. Percebe a diferença que é? Não é você... eu adoro assistir, por exemplo, aqueles realities que tem o povo tudo luxando, não sei o que, eu acho o máximo aquilo ali. E eu fico observando, eu fico vendo o quanto as pessoas estão presas a tudo isso. E como outras pessoas que têm valor, que são pessoas maravilhosas, se apagam, se anulam, porque não possuem um carro bonito, porque não possuem uma casa bonita, porque não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. E aí ela acha que ela não é nada, porque não tem nada daquilo ali. Então, eu não me permito assistir coisas que eu vejo que não vão acrescentar em nada mesmo. Algumas coisas que eu vejo, assim, como esses reality que eu tava falando aqui, é tipo assim, um momento de... vamos dar uma espairecida aqui. Aí eu vejo isso, mas nem isso eu tô vendo mais, porque não me atrai. Sabe? Não tá chegando mais pra mim, tá chegando pra mim outras coisas, que são tudo relacionado a esse novo projeto. É bem interessante, é legal de ver esse movimento, sabe? Quando você tá com o olhar para um lado, é aquilo que aparece, é impressionante. Você respira aquilo ali, né? Quando você muda o foco, aí vem outras coisas acontecem, outras coisas aparecem. Então, brinca com isso. Seja jogador, jogue, brinque. É como um videogame, então pegue o controle do videogame lá. Hoje eu vou ser feliz, pronto. Hoje eu não vou permitir que nada me tire do meu centro. Eu tenho esse poder se eu quiser, tá? Então brinque com isso. Como é bom, né? A pessoa tá lá enganando todo mundo, achando, dizendo que tá bem, que não sei o que. Tá tudo certo, né? Cada um dá o que tem. A Pri colocou aqui, sim, a nossa história é única e valiosa. Sempre há alguém que nos admira em algum ponto. E se não tiver ninguém, Pri, tá tudo certo. Você se admira, né? Eu me peguei desesperada por atenção. Desesperada por seguidores que seguissem o meu trabalho, que me curtissem as minhas ideias, que gostassem das coisas que eu posto, que não sei o que. Né? Então, que ótimo que tem alguém que me admira. Eu também admiro, vou admirar essa pessoa com certeza, mas se ela não admirar, ela também tem esse direito, né? A gente fica mais tranquilo em relação a isso. Quando você compreende que você vai agradar e vai desagradar, né? Então, tem pessoas que vão se identificar com o que você fala, com você, vão querer ser seu amiguinho, outros vão dizer, ai, que mulher chata. Paciência, fazer o quê? Eu também não gosto de todo mundo, né? Tem uma pessoa ali ou outra que eu olho assim, não consigo, não quero ser amigo. Mas isso também não quer dizer que eu, né, não vá gostar. Eu só isolo. Tem necessidade. Que muitas vezes a gente, por razões de etiqueta, né, da questão social aí, a gente tem que se dar bem com todo mundo. Não, você seja você, né? Se você vai se dar bem ou não, aí é outra história. Mas quando você compreende que o outro tem direito a ser quem ele é, tá tudo certo. Entendi, a Cíntia colocou aqui que faz todo o sentido. Que bom, Cíntia. A Pri colocou aqui, a necessidade de aprovação extrema é que diminui o nosso brilho. Pois é, essa necessidade, essa busca, né, desesperada, assim, quando você vê que as pessoas não estão
achando você tão fofinho, não querem tanto assim ouvir você, você começa a, meu Deus, então eu não tô fazendo nada certo, então as coisas que eu tô fazendo não são legais. E aí você começa a desacreditar de si. Se as pessoas não me reconhecerem, não me validarem, eu não sou nada, eu não tenho nada a oferecer, eu não, né? Se uma pessoa não reconhece que eu sou feliz, que eu sou alegre, aí eu não vou ser assim, porque ninguém reconhece também, por que eu vou ser boazinha? Se ninguém chega perto de mim e diz assim, como você é boazinha. Então não tem essa necessidade, o ser humano ele é isso, né? Eu também sou assim, tá, gente? Eu tô falando assim, não pensar que eu tô iluminada aqui. Eu virei Buda, eu tava quase virando Buda, mas era o peso que aumentou demais. Mas tudo bem, estou voltando ao normal, calma. Então, mas assim, ó, quando você compreende que você sendo quem você é, você trazendo a sua verdade à tona, você deixando aflorar isso, né? Mostrando, você entrando, quando você entra em contato com essa sua essência, né? Com esse lado seu que já vivenciou tudo isso, que em um outro momento, né? É um pouquinho complicado esse papo aí, mas tudo bem, vamos lá. Então, quando você entra em contato com essa sua essência, você entende que você não precisa da aprovação. Mas essa busca por aprovação, isso faz parte, tá? Desde que a gente se entende de gente, desde que somos criancinhas ali, que esperamos que o nosso papai e a nossa mamãe façam como ela é muito inteligente, né? Como essa menina é muito inteligente, essa menina é muito fofa, essa menina é muito linda. Então, essa busca pelo reconhecimento dos pais, isso vai ser transferido para outras pessoas, é normal isso. E também tá tudo certo. Só que aí quando você vai chegando no momento que você já não precisa tanto, sabe? Não é que você não precisa mais. Você ainda quer, você ainda busca. Mas você já, se não tiver também, tanto faz. Você já não sofre tanto com isso, você já não fica depressiva por causa disso, né? Não fica deprê porque uma pessoa olhou pra mim e disse que eu era feia. Tudo bem. Não gosto de você não. Tudo certo, né? É assim que eu penso, tá, gente? Então, que honra, dona Aparecida. Seja bem-vinda. A live tá quase terminando, gente. Essa live foi mais só pra conversar aqui um pouquinho com vocês, dizer que eu tô de volta e que em breve eu farei outra live, sim, vou fazer sim. Fiquem à vontade pra, se quiserem vir também bater um papo ao vivo aqui comigo, fiquem à vontade, a gente faz um bate-papo, não tem problema nenhum não, viu? Fiquem à vontade. Eu acho que é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu quero. Então, eu tinha anotado aqui porque tinha muita coisa, né, para repassar para vocês, assim. Quando você, se você estiver vivendo esse momento, vivenciando um momento mais ou menos assim, o que eu fiz, tá? Que pra mim foi assim, foi uma coisa assim que me ajudou demais. Foi a meditação. Uma outra coisa também que quando eu tava me sentindo, tava sem força mesmo, eu comecei a ouvir rezos, comecei a ouvir músicas para elevar a vibração. E aí quem tiver um interesse, quem quiser ver que músicas são essas, que rezos são esses, eu tenho no meu canal, no Sementes de Luz com Dilma Oliveira, tem uma playlist lá com todas essas músicas. Tem todas a playlist dos rezos, tá tudo discriminadinho, é fácil de achar, tá? E aí vocês podem ouvir, se gostarem, eu recomendo, tá? Porque foi uma das coisas que me ajudou muito, foi uma das ferramentas que me ajudou demais. E é isso, pessoal. Quero agradecer a vocês que estiveram aqui comigo
Agradecer de coração pelos comentários, pelas perguntas, pelos questionamentos aqui. Fiquem à vontade para me mandar mensagem, né? Cíntia, eu tô esperando sua mensagem, tá bom? Pra gente conversar. Fiquem em paz, permitam-se, sejam felizes e é isso. Pri, cheiro também pra você. Muito obrigada mesmo. Pessoal, pra quem chegou agora, eu vou repetir, mas se vocês assistirem novamente a live, vocês vão ver que eu falei aqui do trabalho da Pri, que é lindo. Sigam ela lá também no canal dela. Então tá, beijo no coração, fiquem bem, se cuidem, tá? E essa live vai ficar salva, tá? Depois eu vou postar, vou deixar aqui, vou postar também no Sementes. Quem não for inscrito lá no canal, se quiserem dar uma força, por favor, se inscrevam para ajudar a amiga, né? Não custa nada, vai lá só. Só aperta lá no inscreva-se, tá bom? Todas as minhas lives estão por lá. Eu vou dar uma repaginada nele agora também, vou colocar outras coisas. E é isso, pessoal. Amo vocês, gratidão pelo carinho de sempre. E tamo de volta, viu? Voltei, renasci. É isso. Fiquem em paz, gratidão por tudo. Um cheiro nos olhos.